Quem aí se lembra do personagem Snoopy? Esse cachorrinho aqui, olha, ele faz um sucesso tremendo, né? É o cachorrinho de estimação do Charlie Brown. Olha, ó. Essas tirinhas eram publicadas de 1950 até 2000. E a história foi uma das mais influentes e populares da mídia, chegando a aparecer em 2.600 jornais, somando 355 milhões de leitores em 75 países e traduzido para 40 línguas. Além de ir também para a televisão e, por fim, chegar ao cinema, 65 anos depois de sua criação. O personagem é um cão extrovertido, fantasioso, com muitas virtudes e que caiu na graça de todos. E ele é tema hoje da nossa pauta aqui, do nosso passo a passo da pintura, que a Mônica Faria vai nos mostrar como fazer um lindo Snoopy de Natal em um avental. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Tem fãs do Snoopy, né? Por todo mundo. Por todo mundo. E hoje nós vamos aprender essa técnica, que é uma técnica diferente que você vai fazer aqui. E super prática, simples. A criança mesmo também pode estar fazendo. É uma técnica de pintura, porque quando a gente fala pintura em tecido, a gente já lembra da tinta da Acrylex. Exatamente. Mas você, eu vi na sua lista de materiais, e estou vendo aqui na bancada, que você vai usar Fashion Colors. Exatamente. Ela não serve só para fazer aquelas... Os tie-dyes. Ah, é? Dá para fazer pintura também. Então, bora lá. Então, o primeiro passo, pessoal, é a gente esticar o tecido, algodão, tá? Numa plaquinha de MDF, passa a cola, né? A cola permanente Acrylex. Deixa secar mais ou menos uns 20 minutos. Após isso... Deixa eu só pedir uma gentileza para você. Só o seu cabelo. Isso aí, estava em cima do microfone. Perfeito. Agora sim. Deixa eu só... Posso mostrar a cola? Pode. Porque muita gente me pergunta lá no nosso Instagram que cola é essa que ela usa na base, que dá o tato, né? Exatamente. A pega. Exato. É a cola permanente, tá, gente? Essa aqui. Perfeita. Então... Depois dela, vamos transferir. Aí transfere o risco, usa um carbono próprio para tecido, tá? E transfere o risco, que eu já deixei disponível aí para o pessoal também. Perfeito. Então vamos iniciar. Essa pintura, passei o risco e eu vou iniciar com a Acryl Pen. Também um diferencial, em vez de eu ir com pincel filete, eu vou hoje com a caneta. Então, é legal. Mostra lá pro Cristiano qual que é essa caneta. É a Acryl Porque Pen. Essa é uma caneta própria para tecido, Isso, própria para tecido. Aliás, essa caneta é ótima. Atenção, pais e mães, com a volta, né, com a volta às escolas, volta às aulas, escrever no uniforme das crianças, na toalhinha. Essa caneta é ideal. Ideal. E aí, para lavagem, tem que esperar 72 horas. Tá. E ela não tem uma ponta tão fina? Não. Então a gente consegue... Isso, e por isso que ela também é ideal para criança também. Se quiser usar, tá decorando camisetas, né, jaqueta, tênis. Tudo que for tecido, você pode estar utilizando. Perfeito. Então, aqui eu já dei início. Vamos continuar. E aqui, então, você vai contornar o risco que você já passou com o carbono. Olha lá, ó. Olha que facilidade. Ó, super fácil. Então, esse movimento de contorno em toda a peça. Aí, aqui, ó, você pode também pintar. Ó, você deita um pouquinho ela. Não só traço. E como você estivesse com lápis de cor. E vai preenchendo. Tá? Olha lá, ó. Então, toda essa parte aqui da orelhinha, você preenche com a caneta também. Olhinho dele também, ó. Super fácil, gente. Olha a cobertura dessa tinta, pra você ver, tá vendo? Olha lá, como preenche. E aqui uma dica, a hora que for pintar também o narizinho dele, começa contornando aqui, ó. E vai ao redor, para ficar marcadinho esse ponto de luz. Exato. Perfeito, Mônica. Olha lá. E aí aqui já pode pintar de outra forma.
Estamos aprendendo aqui hoje no Faça Você Mesmo uma pintura em tecido, uma técnica de pintura em tecido diferenciada. Exatamente. Principalmente para quem está iniciando. Isso, para você perder aquele medo que todo mundo fala, pintura em tecido é difícil. Não é difícil, gente. E para quem não tem ainda habilidade com o traço do pincel... E agora, nós vamos sombrear toda a parte dele com diluente e a tinta para tecido cinza lunar. Certo. O diluente, ele retarda a secagem da tinta. Isso. Então, nesse processo é importante para a gente diluir, conseguir distribuir bem a tinta e não ficar aquele excesso, para ficar aquele volume. Isso, e ficar um sombreado suave. Ótimo, porque daí a gente usa pouca tinta. Exato. Então, aqui eu faço a misturinha, ó. Coloquei o diluente, pego um pouquinho de tinta cinza lunar e misture. E observe que é mais diluente do que a tinta. Isso que eu ia falar também, porque muita gente pergunta se dilui em água. Não, não faça isso. Para não perder as características da tinta, isso é muito importante. E também para você não estragar seu trabalho, porque com água vai expandir a tinta. Exato. E vai manchar tudo. Então, ó, pega a tinta cantinho do pincel e é dessa forma aqui, ó. Rente ao risco. Você tá com um pincel chato? Um pincel chato, cerdas macias. Tá. Esse é bem curtinho. Isso. Você prepara esse ou ele já vem Eu cortei ele. Você cortou, né? E aqui também tá um pouquinho gasto, que daí eu já gosto assim para trabalhar mais fácil. Então, toda essa sombra você vai fazer ao redor. Eu vou deixar depois também aí com a produção a foto referência para vocês verem tudo onde vai ter sombra. E vai fazer desse mesmo processo. Mostra aí que agora a gente está com a câmera de cima. Ó. Vem aqui, a sombra aqui já tá, mas eu vou só para mostrar para vocês. Tá vendo? Esse fundo também foi da mesma forma, não? O fundo aqui foi. Eu vou também fazer aqui. Com uma outra cor? Foi com o Fashion Color. Agora que aí eu vou pôr. Agora mesmo? Também. Tá. Eu vou usar ele nos 3 processos. Aí, ó, coloco só umas 2 gotinhas, bastante diluente, ó. E espalho. Desculpa, misturo. O diluente, ele dá uma clareada também? Tá. E aí eu venho com o pituá e vou fazer esse sombreado ao redor aqui da pintura. Tem que ser mais diluente do que as gotinhas de aquarela silk, que é o Fashion Colors hoje, né? Que ele mudou de nome recentemente. Então é importante até a gente mostrar, porque esse aqui, ó, é o Fashion Colors, que é antes era chamado só de aquarela silk, e agora para facilitar é o Fashion Colors da Acrylex. É importante a gente mostrar porque ele está numa nova roupagem. Isso, e algumas cidades também, ainda tem o antigo, né? E também a gente fala muito que é para tie-dye, mas não só para tie-dye, tingimentos em geral, e como a Mônica está fazendo aqui, ó, essa técnica. Agora, Mônica, por que você usa ele para fazer esse fundo? Porque eu quis mostrar para as pessoas que ele não serve só para tie-dye. Entendi. Então serve. Como ele é bem diluído também, né? E o meu foco, carro-chefe, é pinturas de bebê. E eu faço muito fundo para fralda, para ficar suave. Isso, eu gostei dessa técnica. Super dica, super dica. Aí, agora, nós vamos preencher aqui só com o Fashion Colors. Não vou usar tinta para tecido. Tá. Então, ó, mesma coisa, pincel chato, cerdas macias e você vem preenchendo. Aqui na coleirinha dele é o mesmo vermelho do gorro. Percebam, gente, que agora a Mônica não está trabalhando com diluente porque a gente quer até uma cobertura mais forte. Isso. E porque ó, ela já é bem líquida, né? A Fashion Colors. Não tem a necessidade. Não. Né? E olha, interessante. E como a gente contornou com a caneta, você vê que não expande para fora, mesmo sendo líquida. Parece mágica, né? Parece mesmo, viu? Porque... Agora, Mônica, quais os cuidados que a gente tem que ter
com o preparo pré-lavagem dessa peça, hein? Eu não recomendo colocar alvejante, tá? Só sabão neutro, de preferência lavar em mão. Agora, se for em máquina de lavar roupas, aí você utiliza naquele ciclo de roupas delicadas, tá? Que é um produto artesanal, né? Isso, para você ter mais durabilidade. Não que a tinta vai sair, mas para você capricha numa peça assim e para você ter o cuidado dela, né? Aí tem, aqui até fala, lavar o tecido após 72 horas após a aplicação do produto. A gente segue todas essas recomendações da própria Acrylex. Ó, e ela preenche super bem, preenche. igual a tinta para tecido. E para iluminar, nós vamos usar aqui o vermelho fluorescente. Essa linha que fluorescente é a tampinha maravilhosa, né? Isso, e para o Natal isso aqui fica um show. Própria para tecido, viu? Exatamente. Então a luz vai ser aqui, ó, na parte de cima. Isso é legal pra gente ver, né, Mônica? Que luz não é só branco, né? Não. No vermelho eu sempre gosto de estar utilizando o fluorescente. Eu acho que fica mais chique assim a peça. Esse Snoopy está ficando lindinho. Lindinho. Ó, então aqui, para fazer essa luz, tem que esperar secar. Então, como eu acabei de pintar aqui, eu não posso fazer. Por isso que eu trouxe uma parte aqui já pronta para mostrar para vocês, ó. E é movimentos circulares. Depois de seco, você pode retocar essa luz umas 2 vezes, tá? E espera secar a cada retoque que você faz. Tá. Outra coisa, se você quiser deixar mais tchan, ainda mais brilho, pode usar esse cristal aqui. Ó, segura aí. Esse é o brilho. Dica! Super dica, né? E aí você mistura com gotinhas do Fashion Colors incolor. Tá. Que deve ficar com bastante brilho. Isso. E aí aqui, ó, a dica que eu vou dar, para depois a gente já ir para a parte final. Pega a tinta no cantinho do pincel, a branca, para fazer a luz aqui, ó, do olhinho. O nariz você também faz? Isso, eu faço um pouquinho. Perfeito. Ó, faz um pouquinho também. Agora, só pra gente encerrar, a dica da neve. Vamos lá. Ai, Oi. tem 2. Pronto. Vamos lá. Tem 2 coisas que eu quero ensinar vocês. Ó. Que o nosso tempo já Aqui acabou, a gente tá? pegou branco, pituá e faz, ó, um redondinho. Ah, tá. E dentro desse redondinho, você coloca um pontinho de luz, que é isso que eu expliquei lá no passo a passo. Então, é branco, movimento circular e um ponto de luz dentro. Perfeito. Aí depois, se você quiser, só para incrementar, você coloca um pouquinho de Fashion Colors para fazer chuva americana. Tá. Aí você cobre com papelzinho a sua pintura. Põe, ó, um pouquinho numa escovinha de dente, ó. Olha lá. E vai soltando devagarzinho. E vai fazendo essa chuvinha americana, ó. Super dica! Certo? Então, que legal fazer com aquarelas com Fashion Colors, né? Isso. Gostei, gente. Tá vendo só? E aí, ó. Olha lá, olha o resultado que fica lindo, né? Aí contorna certinho. Mônica, parabéns, viu? Parabéns mesmo, que show de aula que você traz aqui pra gente. Muito obrigada. Muitas dicas e de uma forma fácil, isso que é mais legal, né?